Classes abstratas e funções virtuais puras. Bom, pessoal, então vamos voltar aqui ao nosso exemplo da conta corrente, conta poupança, onde a gente tem aqui um relacionamento de herança entre essas classes, ou seja, a nossa conta é a nossa superclasse e conta corrente e conta poupança são subclasses dessa superclasse, né? Então vamos supor que no nosso banco ele tem somente esses dois tipos de conta, né? Conta corrente e conta poupança. Ou seja, não é possível existir um outro tipo de conta sem ser esses dois tipos, conta corrente e conta poupança. Ou seja, ou uma conta é da classe conta corrente ou ela é da classe conta poupança, tá? Mas tanto conta corrente quanto conta poupança, através da herança, que elas são conta, né? Bom, mas se temos bem definidos esses dois tipos de conta, conta corrente e conta poupança, será que faz sentido nós termos um objeto do tipo conta? Faz sentido a gente ter um objeto conta corrente. Faz sentido também a gente ter um objeto do tipo conta poupança, né? Mas será que faz sentido a gente ter um objeto, uma coisa concreta, do tipo conta? Se uma conta, ela só pode ter esses dois tipos, né? Será que faz sentido a gente criar uma coisa do tipo conta? Como é que eu vou saber se essa coisa é conta corrente ou conta poupança? Né? A gente sabe o contrário, tanto conta corrente quanto conta poupança são conta. Mas como é que eu sei se uma coisa do tipo conta, como é que eu vou saber se ela é de uma dessas duas subclasses aqui, tá? Então, nesse exemplo muito simples, nós temos aqui uma situação onde não faz sentido nós instanciarmos, nós criarmos um objeto do tipo da classe mãe, né? Faz sentido a gente ter uma referência genérica, ou seja, a gente criar lá uma lista de contas, né? E cada item da lista é conta corrente ou conta poupança, mas eu posso me referir a qualquer um desses tipos como conta mesmo, né? Porque tanto conta corrente quanto conta poupança é uma conta, né? Faz sentido a gente ter a referência, mas não faz sentido a gente ter um objeto do tipo conta, certo? Então, em casos assim, né, quando a gente não tem a necessidade de criar um objeto, de instanciar alguma coisa desse tipo, né, nós temos aqui uma classe que a gente chama de classe abstrata, tá? Então, há casos aqui, né, mostrando aqui essa questão aqui no slide. Há casos que é útil definir as classes a partir das quais o programador nunca pretenderá instanciar qualquer objeto, ou seja, nessa pequena situação nossa aqui do banco, desse mini banco que nós estamos fazendo aqui. Qualquer conta que seja no banco, ela tem que ser classificada em conta corrente ou conta poupança. Então, não faz sentido nós termos um objeto, uma coisa concreta, do tipo conta. Faz sentido a gente ter uma referência do tipo conta, né? Uma lista de referências do tipo conta, né? Para nós nos referenciarmos aquelas coisas concretas da forma mais geral possível, né? Mas o objeto não faz sentido. Então, quando temos nessa situação, nós temos o que a gente chama de classe abstrata, tá? Então, nós vamos transformar a nossa conta em uma classe abstrata. No C++, nós tornamos uma classe abstrata quando nós declaramos uma ou mais de suas funções virtual como puras, tá? Então, nós vamos ter o conceito aqui de uma função virtual pura, tá? A função virtual pura, ela é especificada colocando-se igual a zero em sua declaração, e ela não tem corpo, tá? Uma função virtual pura, ela não tem corpo, ela não tem implementação, né?
Então, por exemplo, nós vamos definir a função imprime, por exemplo, da conta, né? Como virtual void, né? Aqui era toda a definição do nosso imprime, era void imprime, né? Então, eu coloquei a palavrinha virtual aqui na frente e um igual a zero, ponto e vírgula. Isso aqui lá no nosso ponto H. E não vou implementar isso, tá? Não vai ter uma implementação. Só isso a gente já vai conseguir definir a nossa classe como abstrata, tá? Em outras linguagens de programação, a gente não faz isso. A gente não tem esse conceito de função virtual pura, como, por exemplo, no Java, no C Sharp, né? A gente tem a palavrinha abstract, que a gente vai tornar uma classe como abstrata, tá? Então, aqui é uma coisa bem própria do C++ mesmo. Então, vou mostrar para vocês como que vai ficar aqui no código. Eu tenho aqui meu projeto. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Deixar só as coisas que eu vou usar mesmo. Tem aqui a nossa definição da nossa classe conta, tá? E eu quero transformar essa conta em uma classe abstrata. Vou colocar aqui o meu exemplo, meu teste. Veja que eu crio um cliente, crio uma conta, tô dando um new conta, tá? Aqui eu tô criando uma conta corrente e aqui eu tô criando uma conta poupança, tá? A partir do momento, vou até executar aqui, ó, um testezinho bem simples. A partir do momento que a gente transformar a nossa classe conta em uma classe abstrata, a gente não vai conseguir fazer isso aqui mais, ó. Não vou conseguir criar um objeto mesmo concreto, por exemplo, minha conta aqui é uma conta, é um objeto do tipo conta, eu não vou conseguir fazer isso aqui mais, tá? Nem vou conseguir fazer esse new conta aqui. Eu posso me referenciar uma conta, mas não posso dar new em conta, tá? Não posso criar um objeto do tipo conta, tá? Então, é muito simples. Vamos transformar aqui, tem muita coisa comentada. Vamos transformar essa classe conta em abstrato. Eu vou vir aqui na minha função imprime, que é uma que faz sentido para mim, transformá-la em virtual pura, tá? Aqui já vou entrar nesse detalhezinho aqui, eu já comentei com vocês em aula anterior, né? Aqui eu defini a minha função imprime, o método imprime, como constante. É comum e é uma boa prática de programação você definir seus métodos que não modificam valores dos seus objetos como const, como métodos constantes, tá? Então, na minha função imprime não tem nenhuma modificação de valor dos meus atributos. Ele está só imprimindo mesmo, está só usando aqueles valores ali, imprimindo, não faz modificação nenhuma. Então, eu posso defini-lo como const, tá? Geralmente, todos os imprime são const, os gets também são const, porque eles não modificam o objeto, tá? Bom, eu vou transformar minha função imprime em virtual pura, tá? Então, vou vir aqui, virtual pura. Era uma função virtual constante e é pura, tá? Então, isso aqui nós estamos definindo. Essa função imprime como virtual pura. Só fazer isso aqui não vai adiantar. Eu tenho que vir aqui no meu ponto CPP e retirar mesmo essa implementação daqui, tá? Eu vou copiar essa coisa daqui que eu vou usar. Ok. Bom, aqui também ainda não vai resolver o nosso problema. Tornar uma classe... Isso aqui, a nossa classe, só com isso daqui, né? Só com uma função virtual pura, ela já é abstrata. Mas agora, o que a gente tem que fazer? A função que é abstrata,
virtual pura, né? Uma função abstrata aqui, na verdade, ela tem que ser implementada nas suas classes filhas. Quem são as classes filhas de conta? Conta corrente e conta poupança. Então, eu vou pegar aqui a conta corrente, tá? Veja que a minha conta corrente também, meu imprime já está constante. E eu vou colocar aqui que ele é virtual. Esse virtual aqui indica a intenção de reescrever o método aqui na classe filha, tá? Esse virtual aqui na classe filha, naquela mesma função que é pura lá na classe mãe, né? Ela indica aqui a intenção de reescrever o método aqui na classe filha, tá? É uma boa prática também usar isso daqui. E aí nós vamos reescrever, né? O meu já estava escrito aqui, mas eu usava a implementação que vinha lá da classe mãe, então vou ter que mudar essa coisa aqui, né? Eu vou pegar isso, vou substituir pela aquela implementação que eu copiei lá da minha classe mãe, né? Acho que aqui o limite titular imprime, conta corrente. Vou só tirar essas coisas aqui só para dar uma limpadinha, tá? Então, simplesmente reescrevi a coisa aqui. Não é necessário colocar o virtual aqui, se não me engano, mas acho que não é necessário mesmo colocar aqui no ponto CPP, é só na definição aqui no ponto H, tá? Vou fazer a mesma coisa lá na conta poupança, tá? Aqui a minha função imprime, o meu método imprime já está constante, vou colocar ele que ele é virtual. Veja que ele não é virtual puro nas classes filhas, né? A função não é virtual pura nas classes filhas, ela é virtual pura na classe mãe, naquela classe onde ela tem que ser abstrata, tá? Então, esse virtual aqui. Indica aqui a intenção de reescrever o método, ok? Muito bem. Mesma coisa aqui na conta corrente. Então, nós vamos na implementação da conta poupança e vamos reescrever esse método, colocando aquelas informações que eu copiei lá da implementação da classe mãe, tá? Veja que o const eu tenho que repetir aqui, quando eu deixo lá na declaração que ele é constante, eu tenho que repetir ele aqui, tá? Ainda vou voltar a falar sobre isso. E aqui, o imprime da conta poupança, ok? Prontinho. Então, nós já fizemos as implementações necessárias aqui. A nossa classe conta já é uma classe abstrata, ou seja, não é possível definir um objeto real, concreto, a partir dessa classe, né? Eu posso definir um objeto do tipo conta corrente ou conta poupança, que herdam de conta. Mas um objeto do tipo conta mesmo não é possível mais fazer por causa da presença dessa função virtual pura aqui. Ok. Então, agora, voltando aqui ao meu teste, vocês vão ver que vai dar um erro, né? E ele está indicando aqui que nós não podemos instanciar, né, um objeto do tipo de uma classe abstrata, tá? Então, eu vou só comentar isso daqui, né? Vocês vão ver que ele vai pular para esse erro aqui de baixo, que também não é possível fazer isso. Ó, também não é possível, porque eu estou tentando instanciar um objeto, criar um objeto que é do tipo daquela classe que agora é abstrato, tá? Então, vou comentar isso aqui também. Bom, aqui deu um erro aqui, que é justamente no imprime das minhas conta corrente e conta poupança, porque aqui o número, né, que é o número da conta que eu estou imprimindo, número, titular e
número e titular, eles são privados aqui na minha classe mãe, né? E lá na implementação da conta corrente, conta poupança, ele deu um erro aqui, porque eu estou imprimindo, acessando diretamente o número, tá? Então, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou colocar aqui número e o titular, eles são protegidos, tá? Só para facilitar aqui, para não precisar fazer muitas mudanças. Ok, tá? Tudo funcionando. E agora só é possível nós instanciarmos os objetos mesmo dos tipos das classes filhas, que no caso aqui, conta corrente e conta poupança, tá? Então, veja aqui o teste como que ficou. Eu crio cliente normalmente. E aqui, veja aqui, todos os new do tipo conta mesmo, né? Ou criar objeto diretamente aqui do tipo conta, ele não aceita mais. Mas das contas corrente e poupança está. Onde que você poderia aplicar isso aqui também? Lá naquele exercício da bilheteria, será que faz sentido você ter um objeto do tipo ingresso? Não faz sentido. Faz sentido você ter um objeto do tipo ingresso VIP, ingresso normal, ingresso meia entrada, né? Mas um objeto do tipo ingresso não faz sentido. Faz sentido você poder se referenciar a qualquer tipo de ingresso como ingresso, né? Ou seja, você tem uma referência do tipo ingresso, mas o objeto mesmo não é possível, não faz sentido a gente ter, tá? Então, um exercício aí para vocês seria transformar a nossa classe ingresso, lá do exercício da bilheteria, né, em uma classe abstrata. Como fazer isso? Pegando qualquer função virtual e transformando-a em função virtual pura, ok? Então, esse aqui é o nosso assunto de hoje. Nós falamos sobre classes abstratas e vamos fazer aí alguns exercícios para fixar.